olhando pro céu, a esperança renasce. Olá amigo, olá amiga, bem-vindo ao canal Professor Rodrigo Batista. Aqui juntos, todos os dias estudamos a Palavra de Deus. Hoje então é segunda-feira, dia 8 de junho, e o nosso tema de estudo de hoje é Seja Curada. A mensagem de Deus para a gente hoje se encontra em Marcos capítulo 5, continuando aquilo que nós estudamos ontem. Nós vimos, pela graça de Jesus, como mesmo em meio à tempestade e às tribulações, nós podemos confiar em Jesus e Ele fará um grande milagre nas nossas vidas. Fará o que é melhor para a gente, mas a gente não pode duvidar do seu amor. Porque quando a gente duvida, como Jesus mesmo repreende os discípulos pelas suas dúvidas, Ele os chama de tímidos, isso faz com que nós sejamos limitados, limitemos o poder de Deus, porque a gente não entrega nas mãos dele. Ele poderia fazer tudo por nós, mas às vezes a gente não pede com fé, não pede confiando no amor dele, e as bênçãos que estavam ali preparadas para a gente acabam não vindo. E a lição de hoje são duas histórias muito importantes. Nós sabemos que depois que Jesus passa por aquela experiência em que ele acalma a tempestade, aqui no Evangelho de Marcos conta pra gente que ele se encontra com o endemoniado de Gadara, e depois ele é rejeitado pelos gadarenos, porque ele fez lá a cura do endemoniado, ele salvou uma vida, mas os porcos, os donos de porcos, pagaram o preço também, os porcos foram mortos e os donos de porcos ficaram no prejuízo, e aí a galera não quis receber naquele primeiro momento a mensagem de Jesus. O Evangelho de Marcos continua falando pra gente, a partir do capítulo 5, no verso 21, o seguinte: Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo. Vendo-o, prostrou-se a seus pés. Hoje temos duas histórias importantes e muito empolgantes do cuidado e do amor de Deus por todos nós. A história de Jairo é a primeira história. Um homem muito importante que não tinha mais para onde ir. As pessoas consideravam Jesus como um grande profeta, alguém que fazia muitos milagres. Mas as autoridades das sinagogas, os líderes religiosos, eles não reconheciam Jesus. Para Jairo ir até Jesus é porque ele já tinha feito todo o possível pelo bem da sua filhinha que estava doente, uma menininha de 12 anos, que estava ali à beira da morte, e ele pensou, poxa, já fiz tudo o que eu podia. Só existe uma pessoa que pode me ajudar, e essa pessoa é Jesus. Ele estava certo mesmo. Só Jesus podia salvar a sua filhinha. Mas infelizmente, Jesus foi para ele, no caso, o último recurso, como deveria ser, e uma lição para mim e para você, o nosso primeiro recurso. Entregar nas mãos de Jesus todas as nossas dificuldades e permitir que Ele faça o milagre em nossas vidas. Jairo foi com essa esperança. Ele sabia que Jesus era um homem que fazia milagres, um grande profeta. Mas e agora, quando a sua filha estava realmente à beira da morte, ele faz essa declaração pública de crença de que Jesus realmente era alguém especial. Ele vai até Jesus e clama por Jesus, busca Jesus em favor da sua filha, ele intercede e pede a Jesus que faça o milagre. Jesus olha aquele homem, aquele pai preocupado com sua filhinha e diz o seguinte: eu vou com você, eu vou fazer esse milagre, eu vou curar a sua filha. Então ele vai. Só que acontece uma segunda história no meio desse caminho. Aparece uma mulher que já fazia 12 anos que estava doente. Lembra quantos anos tinha a filha de Jairo? 12. E quantos anos aquela mulher estava doente? 12. Coincidência? Não. Jesuscidência. Jesus sabia e sabe todas as coisas. No momento que aquela menina, a filha de Jairo, estava despontando para a vida, sendo uma luz para o mundo, vivendo finalmente pela graça de Jesus e crescendo, aquela mulher agora estava ficando doente. E ela havia gastado todos os seus recursos com médicos e nada havia solucionado o seu problema. Ela havia pedido ajuda e não havia conseguido a ajuda que precisava. E ela estava doente, ela estava mal. E surpreende a todos nós o saber que durante 12 anos ela estava com uma hemorragia que não sarava. E mesmo assim, mesmo considerada imunda pela sociedade, pelo seu sangramento, mesmo considerada como alguém que ninguém mais se importa, alguém praticamente sem esperança. Olha só o que acontece com essa mulher. Ela vai até Jesus. Ela sabe que ele vai passar por ela. Então ela, com toda a fé e todo o amor do coração e toda a esperança de Deus no coração, na fé mesmo, vai com garra,
vai até Jesus, se mete entre a multidão, empurra um, empurra outro e chega até Jesus, mas ela não consegue chegar até Jesus. Ela faz tudo o que ela pode, mas ela não alcança Jesus. Então o que ela faz? Ela estende sua mão e toca na bordinha da roupa de Jesus, que eram umas cordinhas que eles usavam, os judeus usavam na época de Jesus, e ela consegue tocar nessa cordinha que fica ali à beira da roupinha dele. E o milagre acontece. Jesus para de repente, no meio de uma multidão que estava apertando de um lado, apertando do outro, e diz, olha, de mim saiu o poder. E aquela mulher, não podendo mais se ocultar, de acordo com o texto bíblico, ela fala para Jesus o seguinte, olha Jesus, eu toquei no Senhor, fui eu que toquei. Eu estava doente e precisava de um milagre. Jesus não a recrimina. Jesus não a considera impura, não a considera imunda. Pelo contrário, Jesus olha para ela e diz para ela o seguinte, eu vou ler com você. Vamos a Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, verso 34. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vai-te e fica livre do teu mal. Ele a reconhece como filha. Aquela mulher agora era filha de Deus. Aquela mulher havia sido curada, restabelecida, fortalecida pela presença e pelo poder do Espírito de Deus. Jesus a transformou numa filha. Olha que maravilha, olha a grandeza de Cristo. Jesus agora é um pai que se compadece de seu filho e o cura. Só que a nossa história não terminou aí não, viu? Porque tem um outro pai clamando por sua criança também, por sua menininha. Essa lição é para todos nós. Jesus nos reconhece como filhos. E agora ele olha para Jairo e continua a sua jornada para salvar a filha de Jairo. Só que no caminho acontece que as pessoas vêm e avisam, olha, a filha de Jairo já morreu, não precisa mais incomodar Jesus. Jesus não se importa com essas palavras. Ele diz para Jairo continuar, porque o milagre aconteceria. Então ele vai com aquele seu filho, que precisava de salvar a sua filha, vai até sua casa e faz o milagre da ressurreição. Naquele dia, 2 filhas foram salvas. Aquela mulher que havia 12 anos, havia sido considerada imunda, havia gastado todo o seu dinheiro, havia perdido praticamente as esperanças, mas aquela mulher foi tornada filha de Deus. E a filha de Jairo foi salva dos braços da morte. Olha só o que o texto bíblico diz pra gente. Marcos capítulo 5, verso 41. Tomando-a pela mão, disse, Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente, a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que desse de comer a menina. Não era a hora de Jesus se revelar como aquele que faz ressurreições. O Evangelho de Marcos ele tem disso. Muitas vezes Jesus fala para as pessoas, olha, não fale isso, não fale, espere. E as pessoas normalmente fazem o quê? Desobedecem, né? Vão e falam para todo mundo. Mas nesse caso, os discípulos mantiveram a sua palavra e guardaram o segredo até o tempo certo. E hoje é o tempo certo da gente falar de Jesus, anunciar os seus milagres, reconhecer a grandeza de Deus, entregar nas mãos dele os nossos problemas, porque ele é nosso Pai e nós somos os seus filhos. Nós somos filhos de Jesus. Vamos orar? Querido Pai, obrigado pela mensagem de esperança, obrigado por nos tornar teus filhos hoje, porque hoje somos filhos de Jesus, pelo poder do sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Obrigado, Pai, pela tua mensagem de amor e esperança, em nome de Jesus. Amém. Nunca se esqueça, meu amigo e minha amiga, nessa vida, Jesus é seu Pai. Ele sempre estará ao seu lado. Te vejo amanhã. Tchau, tchau.